Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Já estamos todos por aqui. Cadê a galera? Falam sim ou não para nós aí no chat, se nós já estamos prontos. Pá, o João está aqui, oi, oi, oi. Vamos lá, yes, teacher. Suzane, Ana Luísa, Leandra. Já estamos a postos. Mais alguém? Deixa eu sortear aqui. Agora eu vou fazer sacanagem. Cadê a Mariana? Não é Mariana, não. Marina, desculpe, perdão, estou lendo errado. O Eduardo, cadê ele? Marina está aqui. Ah, cadê o Eduardo? Júlia, cadê a Júlia? Júlia. O João, cadê o João, cara? Que é o João, saudade do João. O João tá comendo um espetinho na foto, cara. Vamos lá, vou escolher outra página, na outra página. Cadê o Rodrigo? O João tá aqui, ó, que bacana. Cadê o Rodrigo Bandeira? Tá aqui, ó, que bacana, rapaz. Vocês estão espertos, hein? Isso é legal. Guilherme Cotrim, cadê o Guilherme? Leandra, cadê a Leandra? Guilherme tá aqui. Cadê a Leandra? Tá aqui, aí sim, hein? Ó, galera, vocês estão todos aqui, que bacana. Então, bora lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a quantidade de vídeos. Então, tá bom. Vamos lá, galera. Então, vamos continuar. Exercício 4 é o próximo. Mas antes de ler o 4, o exercício 3, trabalhoso, né? Inclusive, para a gente evitar aqui de fazer uma confusão depois, eu vou tirar essa análise pequena que nós fizemos aqui embaixo. Tá? É um exercício trabalhoso, conceitual, é muito raciocínio, pouca conta, na verdade, tá? Então, às vezes, o exercício dá um pouquinho mais de trabalho, mas todo mundo entendeu bonitinho, podemos passar para frente aí o exercício para o 4, sim ou não, dedos no teclados, vamos lá. Aí a Camila falou que sim, vamos embora. Ela falou que sim, o resto também pode. O João falou que pode, então bora. Vamos lá, exercício 4. Duas cargas elétricas que se encontram separadas por uma distância d em um determinado meio 1 interagem entre si com uma força elétrica F. Quando essas cargas elétricas, à mesma distância d, são introduzidas no meio 2, elas passam a se interagir com o dobro da força anterior, 2F. E quando essas mesmas cargas, à mesma distância, são introduzidas no meio 3, elas se interagem com uma força de intensidade inicial F sobre 2, metade da força inicial F sobre 2. Eu quero que vocês prestem bem atenção na leitura, num detalhezinho aqui, gente. Quando colocado no meio 1, a força elétrica era F. Quando colocada no meio 2, a força 2F. Eu vou tentar aqui um azul, se ficar ruim aí vocês me dão um grito, mas ó, meio 3, força inicial F sobre 2. Então, em 3 meios diferentes, as cargas sofreram ação, claro, de 3 forças diferentes. Lembrando que é uma força elétrica, é uma força eletrostática, é uma força coulombiana. F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre D quadrado. Ela é regida pela lei de Coulomb, né? A força elétrica é regida pela lei de Coulomb. E nas 3 situações, ele falou que as cargas eram as mesmas e as distâncias também eram as mesmas. E com isso, a força F
E com isso a força F, ela está variando com o meio, varia com a constante K. Eu estou dizendo que a força F, ela é proporcional a K. Dá uma olhada no que eu escrevi de vermelho aí, gente. Porque esse símbolo aqui, que é o alfa, é o símbolo de proporcionalidade. Ok? Eu estou dizendo que quanto maior o K, maior a força F. Só que o K é o que a gente definiu como constante eletrostática do meio. E a constante eletrostática do meio, K, tem uma unidade que é Newton, vezes metro quadrado, por coulomb ao quadrado. E eu quero que vocês verifiquem na tabela que ele deu a permissividade elétrica do meio, coulomb ao quadrado, por Newton metro quadrado. Está invertido. Está invertido em relação à nossa unidade do K. Por que está invertido? Porque o que ele forneceu não é o K. Ele não forneceu a constante eletrostática, ele forneceu a permissividade elétrica. Quando nós estávamos ainda em regime híbrido, em casa e na sala de aula presencial, eu falei a respeito do K e eu coloquei uma das observações que o K era 4π epsilon. E nós chamamos esse epsilon de permissividade elétrica, que é o que está aqui. Então, na tabela, ele forneceu valores de epsilon e não valores de K. Então, se eu observar na formulazinha, eu vou perceber que o K e o epsilon são inversamente proporcionais. O K inversamente proporcional ao epsilon. Então, o que eu posso entender? Isso aqui, ó. F é igual a 1 sobre 4π epsilon vezes módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado. Ficaria assim a nova lei de Coulomb. Feinha, mas ficaria assim, se eu substituísse o K por epsilon. E aí que vem agora a solução do exercício. Porque quanto maior a força F, menor o epsilon. Tudo bem? Então, jovens, se a força F1 é F, a força F2, 2F, e a força F3, F sobre 2, eu posso escrever essa relação aqui. Vamos ver se você concorda comigo. Ó. F2 maior que F1 maior que F3. Então, o epsilon 2 menor que o epsilon 1 menor que o epsilon 3. E como ele colocou sempre proporção de 2, de F foi para 2F, de F foi para F sobre 2. Então, se nós estamos colocando força 2 vezes maior ou força 2 vezes menor, é porque os épsilons são 2 vezes maior ou 2 vezes menor. E se a gente olhar na tabela, os únicos valores que possuem proporcionalidade 2, 2 vezes maior ou 2 vezes menor, são esses, ó, 2,2, 4,4, 8,8. Então, eu vou pegar o epsilon 1, que é o valor do meio, o valor do meio é o 4,4, esse é o meio 1. Vou pegar o menor dos epsilon, que é o epsilon 2, o menor dos epsilons, o epsilon 2 é esse aqui. Só um minutinho, Bárbara, que eu vou repetir. E o epsilon 3, que é o maior dos resultados, o maior dos resultados é 8,3, é esse aqui. Ok? E aí, Bárbara, você escreveu para nós que não entendeu? A pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte: onde você não entendeu, onde você se perdeu aqui? Isso aqui é a lei de Coulomb.
Você entendeu que F e K são diretamente proporcionais, que é o que está escrito aqui? Sim ou não? Até aqui, beleza? Tá, você escreveu no K, beleza, mas tu tem K para qualquer lado, eu vou ficar meio perdido. Vamos lá. A lei de Coulomb, a proporcionalidade entre o F e o K, aqui, você entendeu, meu querido? Sim, beleza. Então, essa é a unidade do K, né? A unidade do K, ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Está aqui, isso aí está lá no seu caderno. Também está no seu caderno essa relação. Essa relação está no seu caderno, onde K é 1 sobre 4 π. K, constante eletrostática do meio, e epsilon, a permissividade, que foi o que ele deu na tabela. Essa relação inversamente proporcional, você entendeu aqui, meu querido? Sim ou não? Para mim poder entender onde é que você não entendeu. Aqui você entendeu, Bárbara? Dedinho no teclado. Vamos lá? É aqui que você não entendeu. Essa fórmulazinha, você não sabe de onde eu tirei, foi isso? Ou você não entendeu a relação de inversamente proporcional? É a fórmula ou é a relação inversamente proporcional? A fórmula você tem que saber, ela é dada. Essa fórmula nós colocamos no seu caderno. Vai lá no capítulo de força elétrica, tá? No capítulo de força elétrica, que está lá no seu caderno, numa das observações, eu falei sobre o K. E ao falar sobre o K, eu deduzi essa o quê? Unidade. Eu escrevi no seu caderno que o K do vácuo é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado. E também escrevi lá essa formulazinha para você, tá? Vamos supor que lá no seu caderno você perdeu lá, parará, beleza, tá tranquilo, tá. Aí, gente, no livro, na sua apostila, na página 83, bem aqui no cantinho, no finalzinho da página, tem essa formulazinha, K igual a 1 sobre 4 π. Tudo bem, Bárbara? Então, nesse canto, nesse quesito, aí é um conceito, a gente tem que realmente saber. Está lá no caderninho, beleza? O resto você entendeu? As relações diretamente ou inversamente proporcionais? Galera, tudo bem? Tudo bem? Também não entendeu a relação? Então, vamos lá. Esse epsilon está do lado de cima ou do lado de baixo da fração, Bárbara? De baixo. Então, se aqui está de baixo, quanto menor esse denominador, maior o resultado. Então, o K e o epsilon são inversamente proporcionais. Ó, proporcionalidade e ao inverso. O que eu fiz? Peguei essa fórmula e substituí no lugar do K. Olha ela aqui. Aí, ó, módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre D quadrado. Está aqui, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado. E aí, ó, como está no denominador, inversamente proporcional. Vamos lá, Bárbara, até aqui. Agora entendeu a relação inversamente proporcional? Até aqui nessa fórmula? Beleza. Então, agora, olha só. Quando a força era no meio 1, está lá no texto, segue a bolinha vermelha para mim. Ó. Lá no meio 1, a força era F. No meio 2, 2F. No meio 3, F sobre 2. Então, a maior força, 2F, é no meio 2. Está aqui o F2, maior. Maior que F, que é a força no meio 1, eu chamei de F1, está aqui, maior. E a menor das forças, que é essa aqui, está no meio 3, eu chamei de F3. Tudo bem nessa relação aqui agora, Bárbara, sim ou não? Tranquilo. Como força F e constante epsilon são inversamente proporcionais, se F2 maior que F1 maior que F3, inverte. Epsilon 2 menor que Epsilon 1 menor que Epsilon 3. Tudo bem até aqui agora? Essa relação inversa? Sim ou não? Beleza. Então, o que eu fiz agora? Ó, eu peguei o valor do meio, que é o Epsilon 1, peguei dos 3 o valor do meio, que é o 4,4. Então, 4,4 é o meio 1. Está aqui. Certo?
O maior dos epsilon é o 3, o maior dos epsilon está aqui, é o E3, e o E2, que é o menor dos epsilon, está aqui, daqui. Por que, que eu desprezei o vácuo 1? Porque se a força F foi para 2F, F foi para F sobre 2, a força ficou ou 2 vezes maior ou 2 vezes menor. E se a força ficou 2 vezes maior ou 2 vezes menor, é porque o epsilon ficou 2 vezes menor ou 2 vezes maior. Eles são inversamente proporcionais. Então, eu peguei aqueles valores que correspondem a maior 2 vezes ou menor 2 vezes. Aqueles que têm proporcionalidade de 2. Tudo bem aí, galera? Então, o meio 1 seria o óleo, o meio 2 a parafina e o meio 3 o vidro. Óleo, parafina e vidro. A resposta seria item C. Aí, item C. Beleza, galera? Então, agora, para todo mundo, não mais somente para a Bárbara. Todo mundo aí, sim ou não, entendeu o exercício? Esse exercício tem duas questões. Quais? A relação entre constante eletrostática e permissividade, tá? A relação dessa fórmula tem que saber. E segundo, as relações de diretamente e inversamente proporcionais. A galera está aí, sim, 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 sim. Beleza? Mais umas 4, 5 pessoas para a gente garantir aqui a mesma porcentagem de participação mais cedo. Marina, sim. Camila, sim. Vamos lá. Mais 3. Júlia, sim. João Paulo, sim. Ana, opa, beleza, bacana. Eduardo, Isadora, Maria Fernanda. Bom demais. Então, bora, galera. A Andressa também aqui no finalzinho. A Júlia, uhul. Questão 5. 3 cargas pontiformes, mais quesão, menos quesão, mais quesão, estão fixas nos vértices ABC de um quadrado, como mostra a figura. Tá aqui a carga em A, carga em B, carga em C. Observe que não tem carga no ponto D. Não tem carga no ponto D ainda. Que aí ele fala assim, ó, abandonando uma quarta carga mais quesão no vértice D, ela. Quarta carga mais quesão no vértice D. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou escrever essa carga. Colocar ela aqui, ó. Mais quesão. Eu até vou fazer um negócio aqui, que eu já estou observando. Vou colocar um pouquinho, vou escrever um pouquinho para cima aqui, já eu mostro por quê. Além dessa carga aqui, que ele acabou de abandonar no ponto D, existem outras 3. Se existem outras 3, eu agora vou numerar. Carga A, carga B, carga C. Ou 1, 2, 3, tanto faz. Tudo que o cara quer é que você descobre para onde vai deslocar essa quarta carga. Para onde vai deslocar essa quarta carga. Ok? E para isso, então, eu vou ter que entender que, além dessa quarta carga, existem outras 3. E se existem outras 3, é porque sobre essa existem 3 forças. A força gerada pela carga A, a força gerada pela carga B, a força gerada pela carga C. Então, eu vou ter que desenhar aqui 3 forças. Eu lembro que força elétrica tem sempre a mesma direção do alinhamento entre as cargas. Então, jovens, se eu quero desenhar a força gerada pela carga A, então eu tenho que pegar o alinhamento com a carga A. Esse alinhamento é o alinhamento vertical. Positivo com positivo. Repele. Se repele, empurra a carga D para baixo. Essa é a força gerada pela carga A. Se eu quero agora a interação entre a carga D e a carga C, eu vou pegar o alinhamento entre D e C, que é o alinhamento na horizontal. Carga positiva com positiva, repele. Se repele, empurra essa carga para cá. Essa é a força FC. Tudo bem? Bom, agora eu quero a força de interação com a carga B de bola.
Então, eu tenho que pegar o alinhamento com a carga B de bola. O alinhamento é essa diagonal. Só que agora, se a carga é negativa e essa é positiva, atrai. E se atrai, vai puxar aqui para cima. Essa é a força FB. Bom, primeira perguntinha e a primeira participação de todos vocês no exercício. Vamos lá. Prontos os dedinhos aí, lá no teclado. Vocês entenderam que além dessa carga Qzão, essa carga que foi abandonada no ponto D de dado, vocês entenderam que existem umas outras 3 cargas e por isso vão ter 3 forças sobre a carga D de dado? Entenderam por que está para a direita, para baixo, ou melhor, para a esquerda, para baixo e na diagonal? Sim, 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 beleza, perfeito, ótimo. Agora, jovens, eu quero que vocês me ajudem numa questão geométrica. Agora na geometria, hein? Se esse lado do quadrado vale D, esse lado do quadrado vale D, e a diagonal vale quanto? D raiz de 2. Vocês concordam comigo ou não? Na geometria, se o lado do quadrado vale D, aqui vale D, a diagonal D raiz de 2. E aí que vem uma grande sacada agora bem bonitinha. Força elétrica é K, módulo de Qzão, módulo de Qzim, sobre D quadrado. Você concorda comigo que a distância entre AD é a mesma distância entre DC? A distância entre DC é o lado do quadrado, a distância entre AD é o outro lado do quadrado. Então, essas duas distâncias são iguais. Beleza. Sendo essas duas distâncias iguais, e também as cargas iguais, essa carga é mais Qzão, essa carga é mais Qzão. Então, a carga A é igual à carga C. Então, além de ter a mesma distância, nós temos as mesmas cargas. É o mesmo meio. Então, eu só posso falar que é a mesma força em módulo. Então, se a carga A igual à carga C, se a distância A é igual à distância C, então a força A tem o mesmo módulo que a força C. Vou apagar isso aqui tudo. Ficou muito exprimido. Eu vou escrever para o lado de cá. Se a carga A é igual à carga C, a distância A é igual à distância C, então a força FA é igual à força FC, vou chamar só de F. Aí eu vou lembrar de um negócio chamado de soma vetorial. Eu vou somar a força FC com a força FA. Vai dar uma força resultante FAC nessa diagonal aqui. E aí você vai observar que, de novo, isso aqui é um quadrado. Ó. Se isso aqui é um quadrado, quadrado de lado F, porque eu chamei F, ó, isso aqui é F, aqui é F, essa diagonal vale quanto? F raiz de 2. Ah, lado raiz de 2. Beleza, perfeito, Natália. Então, posso falar que o FAC é F raiz de 2. De novo, eu paçoca, exprimi o negócio. Espera aí. Então, FAC, F raiz de 2. Perfeito. Até aí, perfeito. Agora, gente, vocês vão me ajudar de uma maneira diferente. Força elétrica. F é igual a K, módulo de Qzão, módulo de Qzim, sobre D quadrado. Eu agora vou comparar
a distância de A com a distância de B. Ó. A carga B em módulo vale Qzão, a carga A em módulo vale Qzão. Então, essas cargas são iguais. O meio é igual. Só que a distância de A até D não é a mesma distância de B até D. Inclusive, a distância de B é D raiz de 2. Só um minutinho, Ana Luísa. Então, a distância aqui agora, para a carga B, ela é D raiz de 2. Eu multipliquei por raiz de 2. Então, eu estou dizendo isso aqui, ó, que a carga B em módulo é igual à carga A, mas a distância B é a distância A raiz de 2. Olha o raiz de 2 aqui. Então, a força B é 2 vezes a força A, que eu chamei de F inicialmente. Vou falar de novo, preste bem atenção, porque o exercíciozinho acabou. Olha só. Se a distância D é dA vezes raiz de 2, eu vou pegar esse raiz de 2, tem que elevar ao quadrado e vira 2. Então, se a distância é D raiz de 2, se a distância é raiz de 2 vezes maior, na verdade, aqui, eu fiz errado, jovens. Deixa eu apagar isso aqui, que eu fiz a proporcionalidade não inversa. Voltemos aqui. Ó. Essa distância da carga B é D raiz de 2. Então, de D para a raiz de 2, a distância aumentou raiz de 2 vezes. Esse raiz de 2 ao quadrado dá 2. Como aqui a distância fica 2 vezes maior, a força fica 2 vezes menor. Então, FB é o F dividido por 2 e não multiplicado por 2. Ah, professor, mas esse trem fica difícil. Claro, proporcionalidade. Isso é habilidade matemática, tem que estar esperto. Eu falei para vocês que a força F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional e ao quadrado. Então, se a distância multiplica por raiz de 2 ao quadrado vira 2. Então, se a distância ficou raiz de 2 vezes maior, a força fica 2 vezes menor. Está vendo aqui? Beleza. Então, a Ana Luísa me perguntou primeiro por que essa força deu F raiz de 2. Que figura geométrica é essa aqui, Ana Luísa? Não é um quadrado? É um quadrado por quê? Porque o FC e o FA têm o mesmo valor que eu chamei de F. Então, isso aqui é um quadrado de lado F. Diagonal não é L raiz de 2? Então, é o lado F vezes o raiz de 2. Está aqui, ó. Tudo bem, Ana Luísa? Você entendeu, então, por que aqui é F raiz de 2, sim ou não? Beleza. Agora eu quero que todo mundo me responda. Essa análise aqui, tudo bem? Força F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância multiplica por raiz de 2, então a força divide por 2. Beleza? Qual é a conclusão que nós tiramos, então, galera? Que FAC é maior que FB. Ó, FAC maior que FB. Tudo bem? Então, se essa força para cá é maior que essa força para cá, a força sudoeste maior que a força nordeste, então a resultante que fica no sentido da maior fica no sentido de FAC, fica apontando para a esfera D. Olha que detalhe interessante. Como essa força FAC
maior que essa FB, a resultante fica no sentido da maior, então a resultante fica aqui para baixo. Tudo bem, galera? Só que eu desenhei aí no lugar errado, então eu vou apagar aqui, porque eu tenho que desenhar sobre o ponto D, né? Porque as forças estão no ponto D. Aqui, ó. Beleza? Então agora a gente consegue descobrir nas alternativas. Ao abandonar a carga D, ela vai deslocar para cá. Ó. Ela vai deslocar aqui para o sudoeste. Ó. Se desloca na direção DC. Não, não é na direção DC, porque a direção DC é horizontal. Então aqui está errado. Se desloca na direção DA. DA é a direção vertical, ó. Não, está errado. Permanece em equilíbrio. Também não. Por quê? Porque a resultante é diferente de zero. Olha ela aqui, ó. A resultante é diferente de zero. D. Se desloca na direção DB, afastando de menos Q. Ixi, vamos lá? Direção DB é essa. Afastando da carga menos Q, então é para cá, para baixo. Opa, no sentido sudoeste. É o que está aqui. Letra D está correta. Se a letra D está correta, marquemos ela como resposta. Vamos ver por que o E está errado? Desloca na direção DB, beleza, a direção DB é essa. Se aproximando de menos Q. Aproximar de menos Q, ela teria que subir, ó. Como a resultante está para baixo, então ela não aproxima. Ela afasta. Isso aqui está errado. Está aí resposta, letra D de dado. Comecei a soluçar. Desculpa, galera. E vamos lá. Tranquilos aí, jovens, entenderam esse exercício? Não é um exercício fácil, para variar. O que eu fiz? Para evitar de fazer conta, eu brinquei muito com a geometria do quadrado, lembrando que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Com isso, eu deduzi essa expressão e comparei os dois. Meu amigo aqui, jovens, está falando um negócio para nós. Ele disse que o livro está dando resposta à letra A. Não, no meu livro está dando letra D mesmo. Confere direitinho, por favor. Esse é o exercício 5 da aprendizagem, letra D de dado, tá certo? Você não está olhando os 5 dos propostos, não, minha querida? Sim? Então, beleza. Entenderam, jovens? Bom demais. Aí o que eu falei para vocês no começo, vou repetir agora. São exercícios trabalhosos? São. Força elétrica, campo elétrico é grandeza vetorial, gente. E se é grandeza vetorial, tem que fazer desenho, tem que fazer cálculo vetorial, tem que usar a geometria da figura. Você vê que de elétrica, você sabe o que a gente fez aqui, gente? Apenas desenhou as forças, se eram de atração ou de repulsão. Acabou. De elétrica era só desenhar as forcinhas, era só fazer a figura. O resto é mecânica pura, mecânica vetorial, é cálculo vetorial, é geometria. Tudo bem? E aí, então, eu vou repetir para a gente. Só tem um jeito de aprender, gente, praticando. Professor, eu fico meio confuso ainda, eu fico indeciso. Faz o exercício 1, 2 vezes, 3 vezes se for preciso. Mas é só a prática que a gente melhora. Tudo bem, galera? Bom demais. Então, vamos lá. Exercício 6. Esse exercício 6 está mais fácil. Ó. Depois que a gente fez o 5, o 6 é lindo. 2 corpos eletrizados com cargas elétricas pontiformes mais quesão e menos quesão são colocados sobre o eixo X nas posições mais X e menos X. Eu estou falando isso aqui, ó. Uma carga positiva mais quesão foi colocada na posição mais X, uma carga menos quesão foi colocada na posição menos X. Só isso que ele falou. Uma carga elétrica de prova menos quezinho
é colocado sobre o eixo Y, na posição mais Y. Está aqui, ó. Uma carga menos Qzinho colocado na posição mais Y. Como mostrar na figura. A força elétrica resultante sobre a carga de prova. Gente, força elétrica resultante sobre a carga de prova. Quem ele falou que é a carga de prova? Menos Qzinho, é essa. Ó. Então, ele quer a resultante nessa carga. Se ele quer a resultante nessa carga, tudo que eu tenho que fazer é desenhar as forças dessa carga. E aí você tem que observar que, além dessa carga, que é a carga de prova, eu tenho duas cargas. Vou chamar de Q1 e vou chamar de Q2. Q1 e Q2. Então, além da carga de prova, deixa eu até fazer isso aqui, ó. Ó, acompanha comigo o pontinho vermelho. Além da carga de prova, nós temos duas outras cargas. Cada carga gera uma força. Então, se eu tenho duas cargas, aqui vão ser geradas duas forças. E aí nós vamos desenhar as duas forças. Desenhar as duas forças, ó. Primeiro, a força elétrica tem a mesma direção da reta que une as duas cargas. Está aí o alinhamento. Essa carga é negativa, essa também é negativa. Negativa com negativa, repele. Então, ó, está aqui uma força que é a força F1. Tudo bem aí? Gente, agora eu vou fazer a carga negativa menos Q e a carga positiva mais Q2. Força elétrica tem sempre a mesma direção da linha que une as duas cargas. Então, aí, ó, as cargas agora estão alinhadas nessa direção, ó. Como essa carga é positiva e essa é negativa, positivo atrai negativo, se atrai, vai puxar aqui para baixo. Essa é a força gerada pela carga 2. Bom, se eram duas cargas, duas forças, agora, desenhadas as duas forças, eu preciso da resultante. E aí eu vou lembrar que essas forças estão ligadas origem com origem. Existe um método de somar vetor chamado método do paralelogramo, onde a força resultante fica na diagonal do paralelogramo. Então, essa força resultante, ela é horizontal, ou seja, na direção do eixo X. E o sentido para a direita. E aí você vai falar assim, que sentido é esse para a direita? O sentido para a direita, se vocês observarem, é o sentido, gente, ó, que aponta o eixo. Deixa eu apagar mais um instantinho de trem aqui, vai ficar melhor de vocês verem, ó. Para a direita é onde aponta o eixo. Aponta o eixo no sentido, a gente chama de sentido positivo. Então, eu poderia falar desse jeito aqui para ficar feliz, ó. Horizontal para a direita, ou na direção do eixo X para a direita, ou eu poderia falar na direção do eixo X e sentido positivo de X. Feito isso, então, agora, bora lá nas alternativas e ver qual está falso e qual está verdadeiro. Tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Já está aqui, ó. É horizontal e é para a direita. Ah, então já está aí resposta letra A. Ó. Cadê a caneta? Achei. Está aí, ó. E agora, ó. Maria Eduarda, caiu a conexão, ela voltou. Ó. Cadê o marca-texto? Está aqui. Tem direção horizontal, mas está errado, porque não é da direita para a esquerda. Letra C não é vertical, letra D não é vertical, letra E piorou, não é um vetor nulo. Então está aí a respostinha, letra A. Galera, fala para mim, no 6 aí, sim ou não, tudo beleza, bonitinho. Mas como saber que a força resultante vai ser ou não a diagonal do paralelogramo? Não, aí, meu bem, sempre. Ué. Cadê aqui quem perguntou? Bárbara, sempre, minha querida. É a regra do paralelogramo.
A regra do paralelogramo é assim, somar vetor. Você tem um vetorzinho A aqui, você tem um vetorzinho B aqui, sempre a resultante fica na diagonal. Certo? Isso aí é uma regra chamada regra do paralelogramo. E aí, galera, o que eu quero que você entenda é o seguinte: tem dúvida em cálculo vetorial? Tenho dúvida em cálculo vetorial. Aí nós vamos ter que pegar um livrinho lá, volume 1, lá do primeiro ano, um livrinho de física, de mecânica, pá, cálculo vetorial. Ah, professor, mas eu não tenho esses livros. Provavelmente na sua apostila, não sei se no volume 1 ou no volume 2, lá na frente A, que é a frente de mecânica, vai ter um capítulo de cálculo vetorial. Ok? Beleza, jovens? Deu o nosso horário, 11h51. Eu preciso liberar a sala para o próximo professor. Vem cá, meu filho. Vem cá despedir a galera. Olha quem veio aqui, galera. Invadiu a aula. Você ganhou nas bolinhas. Eu ganhei. Olha lá, gente. Vai lá, fala oi para eles. Fala oi, gente. Oi, galera. Você tá com vergonha, filho? Fala tchau, jovens. Tchau. Tchau. Dá beijo. Fala beijo. Até a semana que vem. Agora vai lá. Vai lá. Deixa o papai terminar a aula. Depois, daqui a pouquinho. Que bom, o papai ganhou. Agora o papai precisa ir embora. Tá beleza. Que bacana. Jovens, então agradece aí para nós. Que lindo. É a cara do professor. Ah, mas aí é mesmo. Ok? Tchau, professor. Obrigado. A nossa amiga está falando. Meu bem, espera um pouco. Ainda não, filho. Alguém está falando que a aula acaba 12 horas? Que hora que começou, gente? É 11h10? Eu acho que começou 11h10. Não, meu bem, então se é 11h10, acaba meio-dia. Ó, eu aqui, Jesus amado. Nós estamos terminando mais cedo. Não, espera aí, galera. Apesar de você estar falando aí tchau, 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 ainda não, dá tempo de fazer mais. O dia que você falou, parecia que ia terminar mesmo. Até eu achei. Não, mas é porque eu achei que terminasse 11h50. No meu papel aqui é 11h50, mas eu esqueci que está trocado 10 minutos. É 10 horas, é meio-dia. Aqui, ó. O pessoal do colégio já está me avisando aqui no chat. É meio-dia. Então vamos continuar, galera. Foi mal aí. Nossa Senhora. E o danado invadiu a aula ainda, hein? Menino bonitinho, a cara do pai. Aí é bonito mesmo. Vamos lá, galera. Desculpa aí a confusão do horário. Olha o exercício 7. Vamos continuar, hein? Em fins do século XVI, foi feita uma das primeiras aplicações práticas de uma pilha. A decomposição da água em oxigênio e hidrogênio, processo chamado de eletrólise. Já naquela época, com base nesse experimento, sugeriu-se que as forças responsáveis pelas ligações químicas apresentam a seguinte natureza. Gente, esse exercício aí é quase um exercício de química, né? Quando se fala em ligação química, são interações entre cargas positivas e cargas negativas. Interações entre cargas positivas e negativas, gente, são forças elétricas, são forças coulombianas. Então, a respostinha aí, letra B. Só isso, sem muita delonga. Falou ligação química, é interação entre cargas positivas e negativas. Interações entre cargas positivas e negativas são interações elétricas. Tá aí o exercício 7. Onde você vai, professor? Exercício 8. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, de mesmo sinal, estão situadas a uma distância x entre si, conforme mostra a figura a seguir. De acordo com a lei de Coulomb, se a distância x for dobrada, a nova interação entre as cargas será. Ah, galera, olha o exercíciozinho. O cara que fez essa lista, quem elaborou essa lista, ele foi sacana, cara. Ele colocou os exercícios mais difíceis primeiro e os mais fáceis depois. Gente, lei de Coulomb é essa, ó. K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre D quadrado. E aí, o que nós vamos ter que entender? As cargas são as mesmas, elas não mudam. O meio é o mesmo, ela não muda. Mas muda a distância, porque a distância x foi dobrada, ó.
Então, se eu aumento a distância, a força diminui, são inversamente proporcionais. Só que você tem que observar que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância dobra, a força cai 4 vezes. Se a nova distância D', 2 vezes D, então a nova força F', F sobre 4. Então, ela fica 4 vezes menor. Se ela fica 4 vezes menor, vamos ver aqui. 2 vezes já está errado, 2 vezes já está errado, 16 vezes está errado. Só que aí ela vai ficar 4 vezes menor. Ele entendeu aqui, jovens, ó, no texto, 4 vezes menor, 4 vezes menor. O problema é discutir agora se essa força é de atração ou é de repulsão. Ah, ele falou aqui, ó, mesmo sinal, lá no texto, ó, galera, lá em cima, ó. Cadê a borracha? Ó, ele colocou aqui, ó, cargas de mesmo sinal se repele. E se cargas de mesmo sinal se repele, aqui é atração, tá falso, sobrou a resposta, letra D. Certo aí, galerinha? No exercício 7 e 8, dá uma olhadinha para mim, por favor. Sim ou não no exercício 7 e 8? Esses dois foi bem tranquilos, eu acho. Cadê vocês? Sim, sim, sim. João de boa. Suzane falou que sim. Maria também. Taranã, taranã. Sim, 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 sim. Beleza, bom demais. Então, gente, no começo da aula hoje, eu tinha falado que eu ia fazer os 8 exercícios de aprendizagem. Esses 8 exercícios de aprendizagem a gente já fez. E aí eu disse que eu ia tirar dúvida dos propostos. Vocês já começaram a fazer os propostos? Já tem algum que vocês tiveram dúvida? Já tem algum que vocês querem pedir? Bom, a Bárbara já pediu o 1 e o 3. Deixa eu ver qual que é o exercício 3, Bárbara. Opa, aí já está. Beleza. Não vai dar tempo de fazer todos aí, galera. Vai dar tempo de fazer um exercício. Nós vamos continuar tirando essas dúvidas e fazendo os exercícios na próxima semana. Tá? Aí tá aqui, ó, pediram 1, o 3, o 5, o 7, o 11, o 12. Não tem problema, porque todos eles já estão preparados para vocês aqui em PowerPoint. Se todos já estão preparados em PowerPoint, vocês podem ficar tranquilos que o que vocês pedirem já está valendo. Deixa eu fazer esse 3 bem rapidinho, que é o seguinte, ó. 2 cargas putiformes mais Q, mais 4Q mais Q, estão dispostas ao longo de uma linha reta horizontal, separadas por uma distância D. Em que posição X ao longo da linha horizontal? E em relação à carga mais Q, deve-se colocar uma terceira carga mais Q, a fim dessa adquirir aceleração nula. Gente, para ele adquirir aceleração nula, é porque a força resultante tem que ser nula. E se a força resultante é nula, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho aqui uma carga mais 4Q, aqui uma carga mais Q, e ele colocou aqui uma terceira carga mais Q. Eu vou chamar aqui de carga 1, vou chamar aqui de carga 2 e carga 3. Essa carga 3 vai ficar em equilíbrio porque a força resultante é zero. E aí que vem a pergunta. A carga 4Q é positiva. A carga Q3 também é positiva. Positivo com positivo repele. Então está aqui a força F13. A carga Q3 é positiva. A carga Q2 também é positiva. Positivo repele positivo. Então a força está para cá, o F23. Desenhado essas forças, para que a força resultante seja igual a zero, a força F13 tem que ter o mesmo módulo da força F23. E aí, galera, olha só. A força F13 é K, módulo de Q1, módulo de Q3, sobre a distância D13 ao quadrado.
A força F23 é K, módulo de Q2, módulo de Q3, D23 ao quadrado. Aí eu já posso vir aqui cortar o K com K, Q3 com Q3. A carga Q1, gente, é essa distância, ou melhor, é essa carga 4Q. 4Q. O exercício pediu para nós a distância em relação à carga mais 4Q. A distância, então, é essa aqui, gente, ó. Deixa eu anotar para vocês. Ele quer essa distância aqui, ó. Vou chamar essa distância de x. Aliás, minto, vou chamar de d, porque x é um dado do exercício. Ok? Minto. Eu estou com tanta pressa para acabar a aula, gente, que eu estou com medo do horário. Na verdade, eu já até passei 1 minuto, que eu li um pedaço que não devia. Mas olha aqui, ó. Ele falou que a distância é uma... Maria Beatriz entrou na sala e atrapalhou. A distância é uma distância d. Então, eu vou chamar isso aqui de x. E essa distância aqui, d menos x. Por que d menos x? Porque d, segundo o texto, é a distância total entre as duas cargas. Se a distância total é d e essa é x, essa aqui é d menos x. Então, a distância entre 1 e 3, está aqui, a distância entre 1 e 3 é x. X ao quadrado. A carga Q2 é essa carga Q2 que está aqui, mais Q. Acho que o professor já está chegando aí, gente. Se já não chegou, só um minutinho, eu só vou indicar aqui e eles fazem a conta depois. A distância D23 é a distância entre a carga 2 e 3. É essa daqui até aqui, que vale quanto? D menos X. E aí vai ficar, então, aqui agora, D menos X. Isso é elevado ao quadrado. Aí, gente, eu vou dar uma luz para vocês, tá? Corta esse Q com esse Q, extrai a raiz daqui e a raiz daqui. Vai ficar isso aqui, ó. E aí vocês calculam o valor de X, por favor. A Maria Beatriz já está falando para mim ficar à vontade, mas eu não estou muito à vontade, não. Eu não quero atrapalhar, só um minutinho. E aí, então, vocês isolam o valor de X aqui, ó. Tudo bem, galera? De qualquer maneira, eu faço esse exercício com vocês de novo na próxima aula, porque nós fizemos ele bem correndo para não atrapalhar a professora. Eu já estou atrapalhando. Eu também tenho que ir para outra sala. Tudo bem, galera? O importante aí, então, que eu quero que vocês pelo menos tenham entendido é a construção da figura. E para que a resultante seja zero, essa força tem que anular essa. As duas forças têm que ter mesmo módulo. Show de bola. Beleza, gente? Gente, um grande abraço para vocês. Boa semana. Até sexta-feira, ou melhor, até semana que vem. Maria Beatriz, muito obrigado. Desculpe aí atrapalhar. Tá, Falou, galera. obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Falou.